Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é segunda-feira, 23 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje é a continuação das nossas aulas passadas sobre os povos africanos. A nossa aula de hoje é a nossa aula de número 3. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre as civilizações ao do sul do Saara. Nós vimos duas dessas civilizações, que foram a de Gana e a de Mali. Na aula de hoje, nós vamos ver as civilizações do reino de Yorubá e do reino de Daomé. Vamos lá para mais uma aula? Reino do Mali. O Reino do Mali desenvolveu-se às margens do rio Níger, onde vestígios indicam a existência de uma sociedade organizada desde o século II. As águas desse rio fertilizavam o solo e também eram usadas como via de transporte. O solo fértil favorecia a produção agrícola que alimentava a população do reino. No século XIII, esse reino fortaleceu-se sob a liderança de Sundiata Keita, que se converteu ao islamismo. Nessa época, o reino do Mali iniciou a conquista de territórios vizinhos. O Mali tornou-se um império influente na região e sua expansão prosseguiu até o século XIV, sobre áreas do reino de Gana e dos atuais Senegal e Gâmbia. A sede da monarquia malinesa ficava na cidade de Tombuctu, uma das mais importantes do mundo muçulmano nesse período. Nessa cidade foi construída a importante Universidade de Sacoré, criada por volta do século XII, frequentada por milhares de estudantes. Até hoje, há várias bibliotecas em Tombuctu. Uma delas é possível encontrar coleções com mais de 20.000 manuscritos, que no caso são antigos livros ilustrados com ouro, que trata de temas como medicina, gramática do árabe, poesia, religião e assuntos jurídicos. Atualmente, o centro dessa cidade é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Além de Tombuctu, destacavam-se outras cidades malinesas, como Djenné. Em Djenné foi construída uma mesquita que é considerada a maior construção em adobé do mundo. Que no caso, adobé é tijolo feito de argila e palha seca ao sol, ou seja, construção feita de tijolo. Entre as principais atividades econômicas do Mali estavam a produção de tecidos, cestas, barcos, objetos de ferro e também o ouro. Praticavam-se ainda o cultivo de cereais, a pesca fluvial e a criação de bois, camelos e também de cabras. O Mali manteve-se como um império poderoso até o século XV. A partir desse período, passou a sofrer invasões de grupos vindos do atual Marrocos e enfrentou rebeliões dos povos que havia conquistado. O povo do Mali também era chamado de Mandigá, nome pelo qual ficaram conhecidos os homens e as mulheres que eram escravizados e enviados dessa região para o Brasil. Hoje, os territórios do antigo Império Malinês correspondem ao Mali e a Burkina Faso, entre outros países. Reinos de Ifé e Daomé, esse é o penúltimo reino. Das regiões do atuais Nigéria, Benin e Togo viviam povos como os Yorubás e os Gegés. Os Yorubás fundaram diversos reinos que se fortaleceram entre os séculos XII e XIV. Um deles foi o reino de Ifé, que era governado por um soberano intitulado Oni. O poder do Oni era sobretudo político e também religioso. Os demais reinos iorubás eram governados por chefes chamados de Obás. Os Gegés formaram o reino do Daomé. Esse reino se desenvolveu entre os séculos 17 e 19 e possuía um exército poderoso, sendo por parte deles formado por mulheres.
Viajantes europeus que estiveram na região associaram essas mulheres guerreiras às lendárias Amazonas da antiguidade, que no caso Amazonas são mulheres valentes, guerreiras destemida, também mulheres que montam a cavalo. Por isso eles associaram essas mulheres a essas guerreiras. Os dalmetanos as chamavam de arroce, palavra que se referia a todos os habitantes do palácio do rei, desde princesas até escravos e também soldados. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.